Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, eu sou professor de Direito Constitucional aqui do Explicando Direito. Para os meus alunos que já conhecem, não é muita novidade. Nós só vamos fazer uma revisão daquilo que a gente já viu em sala de aula. Para quem ainda não me conhece, espero que seja proveitoso para nós alcançarmos a aprovação no exame de ordem. Eu vou falar de 4 temas na aula de hoje. Para quem não acompanhou os 5 temas recorrentes, eu vou falar de 4 daqueles temas. Eu vou deixar um tema de fora porque eu já adiantei para vocês que esse um tema vocês precisam ler a Constituição naquela parte que trata da ordem social. Então eu vou falar dos 4 outros temas que são recorrentes na prova da OAB. O primeiro tema, como não podia deixar de ser, é a parte de teoria constitucional. E essa parte de teoria constitucional ela é um pouco longa, mas a gente vai tentar sintetizar aquilo que é mais importante para a sua prova de amanhã. Então, vamos nessa. Quando a gente fala de teoria constitucional, nós estamos falando do surgimento do constitucionalismo, passando por temas como poder constituinte e interpretação constitucional. E eu vou tentar falar muito rapidamente sobre todos esses temas. Vamos ver se eu consigo no tempo que nós temos. Então, vamos nessa. Quando a gente fala de constitucionalismo, o que vocês precisam ter em mente sobre constitucionalismo são 2 coisas, pelo menos num primeiro momento. Primeira coisa, que quando a gente fala de constitucionalismo, nós estamos falando de limitação do poder do Estado. E essa palavrinha é chave, porque limitar o poder do Estado é o que levou ao surgimento do constitucionalismo. E tudo que vem depois, toda a construção sobre o constitucionalismo, se volta justamente para essa noção de limitação do poder do Estado. Então, o objetivo desse constitucionalismo, o objetivo da teoria constitucional é limitar o poder do Estado. Quando a gente fala de limitação do poder do Estado, a gente tem que tentar entender da onde vem essa limitação e qual é o objetivo a ser alcançado. E é basicamente esse o tema da nossa primeira parte dessa maratona. Quando o Canotilho vai falar de constitucionalismo, ele fala que constitucionalismo é um movimento que surge na sociedade, passa por um aspecto político e finalmente surge o texto constitucional. Então ele é um movimento social, político e finalmente jurídico, com a finalidade de limitar o poder do Estado. Não esqueçam, a finalidade é limitar o poder do Estado. A finalidade da Constituição limitar o poder do Estado. E é isso que importa para nós entendermos boa parte do que vem depois. Quando a gente fala então desse constitucionalismo, é importante vocês lembrarem que existem 2 momentos desse constitucionalismo. Um primeiro momento, que é o que a gente chama de constitucionalismo antigo, que um autor específico chamado Karl Loewenstein, o nome vai aparecer na tela para vocês, ele propõe que em alguns textos antigos, em alguns exemplos da antiguidade, nós podemos observar exemplos desse tal constitucionalismo. E ele fala basicamente 2 situações. A primeira são os profetas, os responsáveis por interpretar a vontade divina lá no povo hebreu. E a segunda situação é a graphe paronomon, que é uma ação que existia na democracia ateniense com a finalidade de questionar ou controlar a aplicação de determinada norma que foi editada, determinada norma que em tese incide num caso concreto. E aí essa ação, que é um dos precursores do tal controle de constitucionalidade, ela surge justamente para impedir que naquele caso você aplique aquela norma. E notem que em ambos os casos o que a gente tem limitação do poder do Estado. E é por conta dessa noção de limitação do poder do Estado que Karl Loewenstein diz que existe esse constitucionalismo antigo. Mas percebam, Karl Loewenstein fala isso, e só ele, apesar de muita gente citar a obra dele, muita gente citar a proposta dele, ele é o grande autor marco da noção de constitucionalismo antigo. Mas o que importa realmente para a gente não é esse constitucionalismo antigo, é o constitucionalismo moderno. Constitucionalismo esse que surge com a Revolução Francesa. É interessante a gente notar que, apesar de nós termos alguns antecedentes anteriores
como por exemplo a Magna Carta de 1215, como por exemplo a Constituição norte-americana. O grande difusor das ideias, dos ideais desse constitucionalismo moderno é a Revolução Francesa. E quando a gente fala de Revolução Francesa, ela é o que fecha as chamadas revoluções liberais. As revoluções liberais em número de 3 são Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra, Revolução Americana, norte-americana, que culminou com a edição da Constituição norte-americana, e a Revolução Francesa, que culminou com, inclusive, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa primeira fase do constitucionalismo é o que a gente chama de constitucionalismo liberal. Revoluções liberais, constitucionalismo liberal, ideais liberais. Então nós temos, nesse momento, uma perspectiva muito individualista. E o que queriam os burgueses durante a Revolução Francesa? 2 coisas. 1. Estado não se meta naquilo que é meu. Deixa minha propriedade quieta. Não sai criando novos impostos. Não ofenda minha liberdade. Direitos de primeira geração. Mas não fica só aí. Eles também queriam protagonismo político. E enquanto protagonismo político, a forma de alcançar esse protagonismo foi a criação dos chamados direitos políticos. Então, os direitos de primeira geração que estão relacionados a esse constitucionalismo de primeira fase são o que a gente chama de direitos negativos ou direitos de abstenção. Estado, não se meta no meu quadradinho. Estado, me deixe onde eu estou. E esse constitucionalismo de primeira geração, baseado nessa perspectiva individualista de direitos individuais, ele perdura até a ocorrência das tais revoluções industriais, primeira e segunda revolução industrial, que fez com que as relações de trabalho se precarizassem enormemente. E aí surgem as ideias marxistas, Marx e Engels, até que surge a Constituição mexicana de 1917, que constrói, num primeiro momento, a noção de direitos relacionados ao trabalho, direitos sociais. Mas é a Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição alemã, que realmente difunde isso para o mundo. México era muito pequeno na época e não tinha essa relevância toda. Essa Constituição de Weimar é a primeira a prever os tais direitos sociais ou direitos de segunda geração. Se os direitos do constitucionalismo liberal, os direitos de primeira geração, eram chamados de direitos negativos, liberdades negativas, ou direitos de abstenção, Estado não se meta, esses direitos de segunda fase são chamados de direitos sociais, são direitos positivos, Estado faça. Eles constituem obrigações do Estado fazer alguma coisa, são liberdades positivas. Depois disso, tem o constitucionalismo do futuro, proposto por José Roberto Drome, que aí ele fala basicamente que a ideia de constitucionalismo, pelo menos na perspectiva dele, é tentar entender quais valores as sociedades do futuro vão se importar e, a partir disso, tentar construir um constitucionalismo com esses valores. E aí ele cita 2 valores: veracidade, a Constituição não pode ser formada por promessas vazias, mas o mais importante para a gente, solidariedade. Se vocês lerem o preâmbulo da nossa Constituição, ela fala de fraternidade. E várias ideias relacionadas à solidariedade acabam aparecendo aqui e ali no texto constitucional. Por isso, o ministro Aires Brito vem e chama esse constitucionalismo brasileiro de constitucionalismo solidário. E quando ele fala desse constitucionalismo solidário, ele diz que esse nosso constitucionalismo ele não está preocupado só com o próprio umbigo. Ele está preocupado com a coletividade. Ele está preocupado com a inserção das pessoas nessa coletividade. Então esse constitucionalismo solidário está relacionado também aos chamados direitos de terceira geração, direitos relacionados ao meio ambiente, direitos relacionados à própria coletividade. São direitos que transcendem o indivíduo, são direitos que transcendem o interesse das pessoas. E aí, finalmente,
a gente chega no quarto constitucionalismo, que é o constitucionalismo atual, que é o tal do neoconstitucionalismo. Quando a gente fala desse neoconstitucionalismo, o neoconstitucionalismo vem para mudar tudo. Se antes a gente se preocupava muito com a legislação infraconstitucional e pouco com a legislação constitucional, com as normas constitucionais, o neoconstitucionalismo vem e transforma toda essa situação. O que diz o neoconstitucionalismo? Nós precisamos sim dar efetividade a essa Constituição. Ele traz a noção de força normativa da Constituição, de supremacia formal da Constituição, que são princípios que nos vão ajudar a entender o tal do controle de constitucionalidade. O neoconstitucionalismo ele não agrega novas gerações de direitos. As novas gerações, quarta e quinta geração, elas acabam surgindo com a evolução histórica da sociedade. Mas o neoconstitucionalismo, ele traz uma preocupação muito grande com a efetividade dos direitos fundamentais, com a efetividade da Constituição. E, para isso, ele propõe um modelo de interpretação da Constituição. Então, olha que interessante. Antes do neoconstitucionalismo, ou a gente interpretava a Constituição como se interpreta qualquer norma, ou a gente se preocupava mais com a legislação infraconstitucional. E indo lá para o direito civil para tentar pegar um exemplo, o que acontece a partir de 1988, com a Constituição de 88, com o tal do Pacta Sunt Servanda, que valia lá no direito civil e que colocava a vontade acima da própria lei em determinados casos. A partir de 88 começa a haver alguns teóricos que começam a dizer o Pacta Sunt Servanda precisa ceder espaço. E aí vem o Código de Civil de 2002 e consolida isso e troca Pacta Sunt Servanda por autonomia da vontade. E aí, a partir daí, nós temos, então, não a vontade como acima da lei, mas a vontade de acordo com a lei. Então a vontade passa a estar submetida à lei, que é um dos grandes marcos do neoconstitucionalismo. Percebam, antes ou a gente interpretava a Constituição como uma norma qualquer, como se interpretava as demais normas, ou a gente interpretava primeiro a legislação infraconstitucional e só depois se preocupava com a Constituição. Quando a gente vai para o neoconstitucionalismo começa a defender eu preciso interpretar a Constituição. E surge uma hermenêutica constitucional, com regras próprias, princípios próprios e, quer queira, quer não, toda uma finalidade nova para o texto constitucional. Com o neoconstitucionalismo surge também o tal do ativismo judicial. E o que é esse neoconstitucionalismo, além de tudo que eu já falei? Primeira coisa, o neoconstitucionalismo é uma corrente pós-positivista do direito constitucional. Mas o que isso efetivamente significa? Quando a gente fala de positivismo, Kelsen coloca como se o estudioso do direito, na hora que fosse estudar esse direito, ele precisa se preocupar com a hierarquia das normas e deixar de lado tudo que não é positivado. Então, valores, normas morais, eficácia, ainda que no final da sua carreira, antes da sua morte, ele faça uma revisitação da teoria e coloque que há necessidade de garantir um mínimo de eficácia, mas isso só surge no final da carreira dele, num momento em que ele revisita a obra dele. E o pós-positivismo diz, faltou uma coisa na teoria de Kelsen. Faltou uma teoria de como se interpretam as normas. Porque Kelsen fala, no capítulo em que ele fala de interpretação, que de alguma forma, quando o juiz vai aplicar a norma, ele usa seus valores, ele usa seus aspectos culturais, ele usa de questões extrajurídicas para aplicar a norma, mas ele não desenvolve essa teoria. Só o que ele diz é que a norma é uma moldura que comporta múltiplos significados e que ao juiz cabe escolher um daqueles significados. E como ele escolhe? A partir dos valores, a partir da moral, a partir da cultura. E, inclusive, a formação dele vai influenciar no processo de tomada de decisão, de escolha de qual norma ele vai aplicar no caso concreto. Dito isso, então, vem o neoconstitucionalismo e diz, vamos
criar uma forma de interpretar, vamos criar uma teoria da interpretação. E o neoconstitucionalismo, como positivismo, ele trata muito dessa questão da interpretação, da hermenêutica. Ele vai criar regras específicas de hermenêutica constitucional. Só voltando um pouco para Kelsen, lembram da pirâmide de Kelsen? Essa pirâmide que aparece agora na tela de vocês. A pirâmide de Kelsen tem o modelo escalonado de normas. A grande questão que surgiu para Kelsen foi se toda norma está baseada numa norma superior, então a norma infraconstitucional ela está baseada, a norma regulamentar está baseada numa norma legal e a norma legal está baseada na Constituição, em que se baseia a Constituição? E aí Kelsen responde na norma hipotética fundamental. Perguntam então para ele o que é essa tal norma hipotética fundamental e ele responde: não sei, não me interessa e quem vai estudar isso são os outros ramos de estudo, a sociologia, a ciência política, a antropologia e por aí vai. A mim, do direito, só importa saber uma coisa. Dentro da norma hipotética fundamental, está previsto, faça uma Constituição? Porque se tiver isso, eu já estou satisfeito. E é o fundamento de validade da Constituição. Só que aí vem o neoconstitucionalismo e diz, por vezes, para interpretar a Constituição, como ela não tem uma norma acima, a gente tem que abrir o véu desse neoconstitucionalismo. A gente tem que ler o que está nesse constitucionalismo. Qual o grande problema? O neoconstitucionalismo não é positivado. E se ele não é positivado, fica complicado para a gente abrir esse véu. Então, nós, enquanto intérpretes da Constituição, precisamos compreender quais são os valores constitucionais para aplicar para o restante da Constituição. Com uma finalidade muito bem definida, dar efetividade ao texto constitucional. E aí, o próximo ponto em relação à teoria constitucional é entender o tal do poder constituinte. Quando a gente fala de poder constituinte, nós estamos falando do poder de editar a Constituição, de editar uma Constituição. Quando a gente fala do poder constituinte originário, ele pode se dividir em histórico ou revolucionário, histórico, primeira Constituição, revolucionário, novas constituições. E aí esse poder constituinte originário cria outros poderes constituintes. Quais outros poderes constituintes? O derivado, que se divide em reformador e revisional, e o poder constituinte decorrente, que só se aplica a estados federados, como é o caso brasileiro, estados que adotam um modelo de federalismo. E aí, nesse ponto, eu sugiro que vocês acompanhem as dicas que nós divulgamos de direito constitucional, as 50 dicas, porque eu não vou falar de federalismo, só fica a referência para aquele outro material. Então, dito isso, o poder constituinte decorrente, ele surge para garantir o exercício da autonomia dos entes federados. Isso é o que vocês aprendem na faculdade. O detalhe é que existe um quarto poder constituinte, que meus alunos já conhecem, mas que você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que está acompanhando a nossa maratona pela primeira vez, talvez ainda não esteja familiarizado, que é o poder constituinte difuso. Quando a gente fala de poder constituinte difuso, nós estamos falando de um mecanismo informal de mudança constitucional. Que diabo é isso, vocês me perguntam? Lembra do poder de reforma da Constituição, do poder constituinte derivado? Quando a gente fala de poder constituinte derivado, nós estamos falando de mecanismos formais de mudança da Constituição. Ou seja, existe um procedimento e existem limitações. Quando a gente fala do poder constituinte difuso, nós estamos falando de mecanismos informais de mudança da Constituição. Ou seja, a Constituição evolui porque a sociedade evolui. E percebam, se a gente pega e pensa que a Constituição é imutável, ela fica desatualizada muito rápido. Então a gente precisa que a Constituição acompanhe a sociedade. Grande exemplo disso, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que está aí na tela para vocês. E o que diz esse artigo? Que fica ressalvada, ou que o Estado vai
facilitar a conversão da união estável em casamento, mas essa não é a parte mais importante, mas que ele vai incentivar, proteger as uniões entre homens e mulheres. E percebam, homem e mulher. Não está escrito homem, homem, mulher e mulher, ou qualquer outra forma de relacionamento com a finalidade de constituição de família. Só que, por óbvio, na sociedade em que estamos hoje, não dá para negar essas outras formas. Então, se não dá para negar, a Constituição precisa evoluir. E foi o que concebeu o Supremo Tribunal Federal quando eles entenderam pela possibilidade de uniões homoafetivas. Percebam, o texto da Constituição continua o mesmo. O que muda é o conteúdo desse texto, é o que a gente extrai desse texto. E o que é mais importante, eu não estou falando de interpretação do texto constitucional, eu estou falando de mudança desse texto constitucional. Esse poder constituinte difuso, ele se apresenta como a tal da mutação constitucional, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que é mutação constitucional que a OAB adora cobrar nas provas dela? A FGV gosta de cobrar. A mutação constitucional nada mais é do que um mecanismo informal de mudança da Constituição. E o que faz o judiciário na hipótese de mutação constitucional? Ele só reconhece, ele só declara que aconteceu a mudança. Ele não faz nada além de reconhecer. Não é o judiciário que faz a mudança. Não é uma hipótese de interpretação constitucional. É uma mudança que se operou na Constituição pela transformação da sociedade. E percebam um pouquinho mais sobre isso. A sociedade mudou, a Constituição mudou, mas o texto permanece exatamente o mesmo. E, como eu já adiantei, a OAB cobra esse tema de forma até rotineira nas provas. Dito isso, então, poder constituinte derivado, que aí eu já falei que ele se divide em dois, reformador e revisional. O reformador é aquele que a gente já conhece e estuda bastante, que é o poder de emenda à Constituição, que é o poder de alterar o texto constitucional. E um tema que a FGV gosta bastante de cobrar no exame de ordem é a questão das limitações ao poder constituinte reformador. E são as tais cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas se apresentam como uma limitação explícita, ou seja, uma limitação escrita ao poder de emenda à Constituição. Mas existem também hipóteses implícitas de mudança, de vedação à mudança constitucional, que eu não vou referenciar aqui porque elas não costumam cair na prova, mas fica a curiosidade para vocês. Dito isso, então, quando a gente fala de cláusulas pétreas, tem um tema que aparece bastante, que é a questão do voto. Se vocês lerem o artigo 60, parágrafo 4º, no inciso que trata do voto, que é o inciso 2º, ele vai falar sobre o que é cláusula pétrea. Então ele vai falar que o voto direto, o voto, o sufrágio universal, ele vai falar do sufrágio periódico, mas o que a OAB gosta não é nenhum desses temas. O que ele gosta é o fato de que o voto é obrigatório. E aí é comum questões que perguntem, tem uma proposta de mudança da Constituição e querem transformar o voto que é obrigatório em facultativo. Pode ou não pode? E aí a resposta para vocês é pode. Não se trata de cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, pelo menos no que concerne ao voto, não tem a questão do voto obrigatório ou facultativo. Então, sim, nós podemos alterar por emenda à Constituição. E esse é um tema que cai bastante nas provas da OAB. Além das limitações materiais, que são as cláusulas pétreas e as limitações implícitas, tem as limitações circunstanciais, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. A limitação temporal material, que é a impossibilidade de deliberação de uma proposta que já foi rejeitada ou havida por prejudicada naquela mesma sessão legislativa, e as limitações procedimentais. Em relação à limitação procedimental, uma ressalva importante:
não existe sanção ou veto presidencial. O presidente da República, quando participa do processo de reforma da Constituição, ele só participa com a iniciativa, que sequer é obrigatória. Quem atua efetivamente na mudança constitucional é o Congresso Nacional, que nessa hipótese se converte em verdadeira Assembleia Nacional Constituinte, por óbvio, com poderes limitados pelo Constituinte originário. Mas é isso o principal que vocês precisam saber sobre poder constituinte. E aí nós temos a questão dos conceitos de Constituição, que, de novo, a OAB gosta de cobrar. Não sei se vocês se recordam, mas lá no início eu falei que o constitucionalismo é um movimento social, político e jurídico de quê? Limitação do poder do Estado. Então o que importa a gente entender aqui, nesse ponto, é que entender a Constituição perpassa entender o sentido social, o sentido político e o sentido jurídico da Constituição. O sentido sociológico ele foi proposto por Ferdinand Lassalle e ele diz basicamente que a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Ou seja, o texto da Constituição tem que refletir aquilo que a sociedade prevê. Isso lembra alguma coisa o tal do poder constituinte difuso que falamos agora há pouco? Quando a gente fala da Constituição sob o ponto de vista político, Carl Schmitt ele vem e fala que a Constituição é uma decisão política fundamental. Percebam que Kelsen, quando fala lá de norma hipotética fundamental, ele diz que se o conteúdo dessa norma disser estabeleça uma Constituição, ele está satisfeito. Mas olha que divertido. Carl Schmitt diz, é uma decisão política fundamental. Enquanto decisão política fundamental, ela é reflexo dessa norma hipotética fundamental, dessa norma pressuposta por Kelsen. E aí percebam, o que vai estar nessa norma hipotética fundamental? Os valores da sociedade, as limitações impostas por essa tal sociedade. E o sentido jurídico proposto por Kelsen, que é a Constituição no topo do ordenamento jurídico, a supremacia da Constituição. Depois disso, nós temos uma série de princípios de interpretação constitucional, que eu vou falar só de um deles, que é muito relevante para a gente lá no controle de constitucionalidade, que é o princípio da presunção de constitucionalidade das normas. De novo, presunção de constitucionalidade das normas. De novo, para não esquecer, presunção da constitucionalidade das normas. E por que eu vou usar isso? Quando eu falar de controle de constitucionalidade, vocês vão entender. E é o terceiro tema que eu vou abordar. Antes de falar, no entanto, de controle de constitucionalidade, eu tenho que falar muito rapidamente sobre a questão relativa a estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Primeiro, intervenção federal. Quando a gente fala da intervenção federal, nós estamos falando de algumas hipóteses em que fica suspensa a autonomia do ente federado para que se possa restabelecer a normalidade constitucional. E aí essas hipóteses estão previstas lá no artigo 34, com destaque importante para os chamados princípios constitucionais sensíveis, que vão estar aqui na tela para vocês. Esses princípios constitucionais sensíveis, quando a gente chegar lá no tal controle de constitucionalidade, eles nada mais são do que uma síntese do que são os preceitos fundamentais que podem ser utilizados como parâmetro para tal da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, se você entender isso sobre a intervenção federal, provavelmente você acerte alguma questão que vai aparecer. Quando a gente fala então de estado de defesa e estado de sítio, nós temos que entender as diferenças entre os dois. Mais do que o que é cada um, são as diferenças que importam. Quando a gente fala de estado de defesa, nós estamos falando de uma limitação ou uma dificuldade de manter a ordem social e de segurança que leva ao presidente da República a decretar esse estado de defesa. E aí esse estado de defesa é decretado
pelo presidente da República e, em seguida, comunicado no prazo de 24 horas para o Congresso Nacional. Quando a gente vai para o estado de sítio, é diferente. O estado de sítio não é o presidente que decreta, ele solicita ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é que autoriza a instauração do estado de sítio. Mas não apenas isso. A duração desses dois institutos também muda. Enquanto o estado de defesa ele dura 30 dias, prorrogável por 30 dias, e não mais do que isso, o estado de sítio ele dura 30 dias, prorrogável quantas vezes você quiser. Então, o estado de sítio é para situações mais graves que o estado de defesa. E, finalmente, quanto às medidas que podem ser tomadas na vigência desses dois institutos, no estado de defesa, você tem sigilo de correspondência levantado, você tem sigilo de comunicação levantado, você tem a possibilidade de ocupação de bens públicos e privados, e você tem restrição ao direito de reunião. Quando você vai para o estado de sítio, a questão é mais grave. E se a questão é mais grave, outras medidas além dasquelas podem ser tomadas. E não existe um rol pré-definido do que pode ser previsto nesse estado de sítio. Vai caber ao Congresso Nacional autorizar medidas excepcionais. Quais medidas excepcionais? Vai depender do caso concreto. Então, dito isso sobre estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, vamos falar do temido controle de constitucionalidade. E o que é esse tal controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade nada mais é do que um conjunto. Um conjunto de quê? De instrumentos processuais. Por que é tão difícil para vocês entenderem controle de constitucionalidade? Porque vocês vão estudar controle de constitucionalidade pensando em direito constitucional. E controle de constitucionalidade não é direito constitucional. Controle de constitucionalidade é, na verdade, direito processual constitucional ou processo constitucional. E quando a gente fala de processo constitucional, a gente tem que desligar a chavezinha do direito material e ir para a chavezinha do direito processual. E é isso que faz tão difícil entender o tal controle de constitucionalidade. Então, vamos tentar entender rapidamente o que é o controle de constitucionalidade. Quando a gente fala desses instrumentos processuais, nós estamos falando basicamente de dois modelos de controle de constitucionalidade. Nós estamos falando do controle difuso e nós estamos falando do controle concentrado. O tal do controle difuso de constitucionalidade é uma via incidental. E o que significa? Que a questão constitucional pode surgir a qualquer momento durante o processo, com uma exceção, que são aqueles instrumentos recursais que demandam ou que exigem o tal do pré-questionamento. Estou falando do recurso especial e do recurso extraordinário. Então percebam, nesses dois meios processuais de recurso não podem surgir a questão constitucional, porque exige que a questão já tenha sido debatida antes. Por óbvio, no recurso especial, o debate é sobre legislação federal e não sobre questão constitucional. Mas o STJ, se eventualmente ele estiver debatendo um tema e surgir uma questão constitucional, ele pode sim se manifestar. Só que ele vai ter que se manifestar de acordo com o artigo 97 da Constituição, que é o tal princípio da reserva do plenário. Mas isso se aplica a todos os tribunais. Vai aparecer agora na tela para vocês uma síntese do que é o controle difuso de constitucionalidade. E aí eu vou falando muito rapidamente sobre cada um desses pontos com vocês. Então, quando a gente fala desse tal controle difuso de constitucionalidade, nós temos um processo que pode se iniciar lá na primeira instância com juiz singular. E aí esse juiz singular,
Ele pode, na sentença, declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Como eu já disse, pode surgir a qualquer momento a questão constitucional. Então, na inicial, na contestação ou mesmo na sentença, pode surgir a questão constitucional. Ou ainda, na apelação, ninguém falou nada ainda de direito constitucional, mas na apelação, a parte que está recorrendo vai lá e traz a questão constitucional. E aí vai para a segunda instância. Lá na segunda instância, o relator, ele, se entender que estão preenchidos os requisitos para a decisão monocrática e ele não estiver declarando a inconstitucionalidade de uma norma, ele pode tomar uma decisão monocrática. E volta aqui para mim, por que ele pode tomar uma decisão monocrática aqui? Porque ele está nada mais, nada menos do que reconhecendo a constitucionalidade da norma. E lembra que eu falei lá atrás que toda norma constitucional se presume, toda norma se presume constitucional. Se toda norma se presume constitucional, o que nós temos é que quando o relator ele reconhece a constitucionalidade, ele está só indo no que já está pressuposto no ordenamento jurídico, que é a constitucionalidade da norma. Vamos voltar agora lá para aquele esqueminha. E o que a gente tem ali no esquema é que vem justamente a possibilidade do relator encaminhar para a turma. Então, ou não estão preenchidos os requisitos para a decisão monocrática, ou o relator realmente acha que a questão é constitucional. E aí a gente tem que ir para o princípio da reserva do plenário, artigo 97 da Constituição, que eu volto a falar daqui a pouco. E aí na turma, a turma tem duas opções. Ou ela diz, realmente tem uma questão constitucional, e essa questão constitucional é de inconstitucionalidade da norma, que aí vem um incidente de arguição de inconstitucionalidade, ou a turma diz, discordo do relator e a norma é constitucional. Percebam de novo, princípio da presunção de constitucionalidade da norma. Se a turma está reconhecendo a constitucionalidade, não precisa instaurar um incidente. O incidente é só se houver tendência da turma pela inconstitucionalidade. E aí, instaurado o incidente, que vai estar lá no Código de Processo Civil, esse processo vai para o plenário órgão especial, que vai se limitar a decidir a questão constitucional. E depois ele devolve para a turma que vai aplicar aquela decisão ao mérito, ao caso concreto. Percebam que o artigo 97 diz: o plenário ou órgão especial, para decidir pela inconstitucionalidade, precisa da maioria absoluta dos membros. Ou seja, para decidir pela constitucionalidade, basta que não tenha maioria absoluta para inconstitucionalidade. E por que isso? Porque as normas se presumem constitucionais. E simples assim. Se as normas se presumem constitucionais, você não precisa mandar para a decisão por maioria absoluta. E aí a turma, então, recebida essa decisão do plenário ou órgão especial, ela vai aplicar o caso concreto. E aí, se a questão é de constitucionalidade ou não da norma, cabe recurso extraordinário, que, como eu já comentei com vocês, exige o tal do pré-questionamento. Então, se a matéria não tiver sido debatida ainda, não cabe surgir no recurso extraordinário. Mas vamos lá. Interpôs o recurso extraordinário por conta de eventual violação da norma A à Constituição. E aí, chegando lá, o relator vem e diz: opa, para tudo. Até é caso de admitir esse recurso extraordinário, mas não acho que a norma A seja inconstitucional. Acho que a norma B que é inconstitucional. O relator pode, de ofício, analisar a constitucionalidade da norma B. Por óbvio, se for para declarar constitucionalidade, ele pode fazer isso monocraticamente. Mas se for para reconhecer a inconstitucionalidade, ele não pode fazer isso monocraticamente, ele tem que mandar
para o plenário. Eventualmente, se ele quiser reconhecer, ele acha que é inconstitucional, mas ele não tem certeza, ele pode mandar para a turma e aí a turma manda para o plenário. Mas, de novo, se for para dizer é constitucional, ele pode decidir sozinho, ou a turma pode dizer isso sem mandar para o plenário ou órgão especial. Deem uma olhada no artigo 93(11) da Constituição, que fala do plenário ou órgão especial. Vamos então para o tal controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade nada mais é do que outros instrumentos processuais, mas instrumentos processuais esses voltados para um processo não relacionado a duas pessoas, interesse de toda a coletividade. E quando a gente diz isso, o aspecto mais importante do controle concentrado de constitucionalidade e que a OAB adora cobrar são as hipóteses de cabimento desse controle de constitucionalidade concentrado. E aí, vamos juntos para um outro quadrinho esquemático que eu vou explicar para vocês. Nós temos 3 colunas. Uma coluna ela vai se referir à vigência da norma, outra coluna vai se referir ao tipo normativo e a última coluna vai se referir ao ente federado responsável pela edição dessa norma. Agora, parem um pouco esse quadro e vão lá para o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Esse dispositivo vai falar das hipóteses de cabimento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, vamos ler esse dispositivo. A partir da leitura desse dispositivo, a gente já pode tirar algumas conclusões. Cabe ADIM contra lei ou ato normativo, e aí a gente coloca isso lá na coluna de tipo normativo, e cabe ADIM contra lei ou ato normativo editado pela União ou pelos estados, que aí vocês vão escrever isso também lá na parte de ente federado. Com um detalhe, no caso das leis estaduais, lá no final fala, cabe ADC apenas de leis federais. Então, o estadual tem que ficar de uma cor diferente. Voltando para a primeira coluna, a Constituição não fala nada. Qual é a hipótese em que cabe os mecanismos do controle concentrado quanto à vigência da norma? Mas percebam, se a questão for de efeitos de uma norma, a gente remete isso para o controle difuso. Então, aqui na primeira parte do quadrinho, a gente vai colocar que a norma precisa estar vigente. Percebam que isso que a gente já completou são as hipóteses de cabimento do controle concentrado. Mas ficaram alguns espaços em branco nesse quadro. Vamos tentar completar agora. Lá na vigência, percebam, se o dispositivo tiver revogado, a discussão é sobre efeitos da norma. E se a discussão é sobre efeitos, não cabe controle concentrado de constitucionalidade. E qual é o terceiro tipo de norma quanto à vigência? São aquelas normas que, muito bem pensado por vocês, que foram ou não recepcionadas pelo texto constitucional. Então, se o debate é quanto à recepção da norma, de novo, não cabe controle concentrado. Segunda coluna. O que falta para a gente completar essa coluna? Percebam, nós temos lei e nós temos ato normativo. O que falta são os chamados atos regulamentares, que são atos que extraem seu fundamento de validade de uma lei, de um outro ato normativo. Percebam que quando eu falo de lei ou ato normativo, eu estou falando de atos que extraem a validade direto da Constituição. E aí relembrem da pirâmide de Kelsen. Você tem a Constituição no topo, você tem as leis no meio e você tem os atos regulamentares embaixo. O que isso significa? Que os atos regulamentares extraem seu fundamento de validade das leis e que as leis extraem seu fundamento de validade da Constituição. Por que então a Constituição falou de lei ou ato normativo se toda lei é necessariamente um ato normativo?
E a resposta aqui é simplesmente para deixar claro, para que não restem dúvidas sobre o que pode ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade. E percebam, cabe controle concentrado em relação à emenda constitucional? Sim, cabe, porque a emenda é um tipo de ato normativo. E esses atos normativos, então, para serem objeto de controle de constitucionalidade, eles precisam ser genéricos, abstratos e primários. Vamos para a terceira coluna. E lá na terceira coluna, falta um tipo de ente federado para a gente completar a tabelinha, que são os entes municipais. Então, com isso, nós temos a tabelinha completa. O que está em verde é o que cabe ação direta de inconstitucionalidade. O que está de vermelho é o que não cabe nem a DIN nem a DC. E esse pontinho amarelo no meio é um que você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Não cabe a DIN, não cabe a DC, mas cabe a DIN. E é basicamente essa a ideia do cabimento do controle concentrado de constitucionalidade. Para concluir essa parte de controle concentrado, então, vamos falar muito rapidamente sobre cada um dos tipos de ação do controle concentrado. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, que tem a finalidade de reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma, e nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, que a ideia é reconhecer a constitucionalidade. Opa, temos aí um problema. Percebam que, se a ação direta de inconstitucionalidade for julgada procedente, a norma é inconstitucional. Mas se ela for julgada improcedente, a norma é constitucional. E o inverso se aplica à DC. Qual a finalidade, então, dessa ação direta de constitucionalidade? Muito simples. Lembra que eu falei do princípio de presunção de constitucionalidade das normas? Estamos, então, aqui para entender um pouquinho mais sobre esse princípio de constitucionalidade. Todas as normas se presumem constitucionais. Espero que isso já esteja claro para todo mundo. Mas, para que então que eu quero declarar uma norma que já se presume constitucional, constitucional? Muito simples. Eu transformo uma presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta. Mas tem mais um requisito específico para a DC, que é decisões judiciais conflitantes, ou relevância judicial do debate. Percebam, tem algumas decisões judiciais dizendo que aquela norma é inconstitucional. Mas não é qualquer decisão judicial, é decisões que de alguma forma consigam tumultuar aquela questão. E aí você abre caminho para a ADC. Importante sobre ADC ADIM. Quem pode iniciar o processo, que são os legitimados constitucionais. Os legitimados, nós temos dois conjuntos, legitimados universais, legitimados especiais. Artigo 103 da Constituição não diz quem é o quê, mas os legitimados universais são aqueles que têm interesse na manutenção da ordem jurídica como um todo. E os especiais têm questões menores, como, por exemplo, o governador do estado. O interesse dele se limita aos interesses do estado, enquanto que o presidente da República quer saber de toda a ordem jurídica nacional. Então, esses legitimados especiais, eles precisam demonstrar um requisito chamado de pertinência temática para poderem ingressar com as ações do controle concentrado. A DIN por omissão, que é basicamente ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, qual a finalidade dela? Reconhecer uma omissão constitucionalmente relevante. E o que isso significa? Muito simples, tem um direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Nessa hipótese, abre-se caminho tanto para o mandado de injunção quanto para a DIN por omissão. Qual a diferença? A diferença é que no mandado de injunção eu estou discutindo o meu direito, ou o direito de uma coletividade determinável de pessoas. E na DIN por omissão eu estou discutindo do ponto de vista abstrato. Qual a consequência disso? Na DIN por omissão, o Supremo Tribunal Federal vai se limitar a dizer o quê? Existe uma omissão
constitucionalmente relevante. E no mandado de injunção? No mandado de injunção ele vai dar efetividade, ele vai dizer como exercer esse direito, como você vai eventualmente buscar a satisfação desse direito. Ele vai criar a norma aplicável ao caso concreto. E para concluir, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando eu falei lá de intervenção, eu falei que a gente tinha que atentar para os princípios constitucionais sensíveis. Percebam, não temos como dizer todos os preceitos fundamentais, mas lá nos princípios constitucionais sensíveis, nós temos temas que são tão importantes que admitem a suspensão temporária da autonomia dos entes federados. Se a gente vai no artigo 1º da Constituição, essa autonomia é pressuposto da nossa República. Nós somos um Estado federado. Se a gente vai suspender essa autonomia, tem que ser uma coisa muito importante, que são os princípios constitucionais sensíveis. E percebam que nessas hipóteses de violação, não do texto constitucional, mas dos princípios constitucionais sensíveis, você pode, e aí volta para aquele quadro que a gente desenhou, usar de um mecanismo do controle concentrado para sanar qualquer violação a preceito fundamental, ainda que seja nesses itens que estão de vermelho, ainda que seja em questões municipais, em questões revogados, em questões não recepcionados. A própria discussão sobre a recepção ou não da norma pode se dar no âmbito dessa tal ADPF. Ok? Então, com isso, a gente encerra controle de constitucionalidade e fala de processo legislativo. Eu vou falar do processo legislativo ordinário e não vou entrar em muitos detalhes em relação aos outros procedimentos, porque eles são questões específicas, eles têm alguns pontos específicos que aí merecem um estudo à parte. Então, medida provisória, eu sugiro que vocês estudem à parte, e a questão das leis delegadas. Quando a gente trata então do processo legislativo, a gente tem o procedimento ordinário e alguns procedimentos sumários. Esse quadro que está colocado aí para vocês, ele retrata o procedimento ordinário, processo legislativo ordinário. Quando a gente fala de processo legislativo, a gente tem o processo legislativo e tem vários procedimentos. Os procedimentos especiais, o procedimento sumário, eles são pequenas variações desse procedimento ordinário. Então vamos passar por esse quadro e depois eu vou apontar para vocês as diferenças no que for pertinente. O processo legislativo ele se inicia com a tal da iniciativa, que é esse primeiro quadrinho que aparece aí para vocês. E essa iniciativa ela vai depender do órgão a quem foi deferida a competência de deflagrar esse processo legislativo. Se for uma questão relacionada à administração pública, se for uma questão relacionada a serviços públicos, a iniciativa é do Executivo. Por outro lado, se envolver a carreira da magistratura, se envolver o funcionamento dos tribunais, a iniciativa é do Poder Judiciário, e se eventualmente o debate for sobre Ministério Público, a iniciativa é do Ministério Público e por aí vai. Tem vários dispositivos esparsos na Constituição que vão tratar do tema. Iniciado esse processo legislativo, ele vai para a tal da casa iniciadora. E aqui é o ponto principal para entender o processo legislativo. Dentro do processo legislativo tem um princípio que se chama preponderância da casa iniciadora. Esse princípio indica que a casa iniciadora é quem vai dar a última palavra no processo legislativo. E o que significa dar a última palavra? Eu vou explicar em instantes. A casa iniciadora ela vai ser ou a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, como regra, Câmara dos Deputados, excepcionalmente Senado Federal. Em quais duas únicas situações é que o Senado Federal vai ser a casa iniciadora? Primeira situação, é ele que deflagra o processo legislativo por meio dos seus parlamentares. Segunda possibilidade, a iniciativa foi exercida pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Então, somente nessas hipóteses em que nós estamos falando de interesses relacionados aos entes federados, é que o Senado Federal é a casa iniciadora. Em todas as demais, Câmara dos Deputados. E aí, passa por todas as comissões, passa por todo o trâmite interno e chega no plenário, que aprova ou rejeita. Se ele rejeitar,
ele vai ser arquivado e tem a tal da irrepetibilidade relativa, que é a impossibilidade desse projeto de lei voltar a ser discutido no âmbito da mesma sessão legislativa. Relativa porque existe uma possibilidade de superação dessa irrepetibilidade que está no artigo 67 da Constituição. E aí, aprovado, vai para a Casa Revisora, que ou aprova do jeito que foi aprovado na anterior, ou faz alterações. Se ele fizer alterações que modifiquem o sentido da norma, precisa voltar para a casa iniciadora. Se ele aprovar integralmente da forma que veio, ou apenas com alterações cosméticas que não alterem o sentido original da norma, ele vai para a próxima fase. Mas, voltando para a casa iniciadora, é aqui que entra o princípio da preponderância da casa iniciadora. E esse princípio é determinante para o processo legislativo brasileiro. O que significa aqui? Significa que essa casa iniciadora, ela tem duas opções. Ou ela diz, vou aprovar com as mudanças que foram feitas na revisora, ou ela vai dizer, vou aprovar do jeito que eu aprovei inicialmente. E aí, a casa revisora e as alterações feitas por ela são completamente descartadas. E a palavra que vale é a da casa iniciadora. Etapa seguinte, vai para a etapa de sanção ou veto. A sanção, ela é sempre, ela tem duas possibilidades, na verdade. Ela vai ser tácita ou expressa. E o veto, ele vai ser sempre, aí sim, expresso. O veto, ele pode ser jurídico ou político. Jurídico viola a Constituição. Político, ele não é oportuno naquele momento ou, por algum motivo, não é recomendável que aquele projeto seja aprovado. Esse veto ele pode ser total ou parcial. A parte que foi sancionada no caso do veto parcial vai para promulgação e publicação e a parte que foi vetada ela vai para o rito do veto. O veto então ele é encaminhado em 48 horas para o presidente do Senado Federal com as razões do veto que tem que colocar em votação em sessão conjunta do Congresso Nacional. Ou seja, todos os parlamentares, ao mesmo tempo, vão votar. Detalhe, primeiro vota os representantes da Câmara, depois votam os representantes do Senado. Até porque temos muito mais deputados do que senadores. E aí, se o veto foi mantido, o projeto é arquivado e irrepetibilidade relativa. Se o veto não foi mantido, se o veto foi superado, aí vai para publicação, promulgação e publicação. Eventualmente pode acontecer do presidente da República não realizar a promulgação e publicação, em especial nos casos de sanção tácita ou de superação do veto presidencial, e aí o Senado acaba tendo a função por meio do presidente ou vice-presidente em prazos sucessivos de 48 horas. E aí ocorre a publicação. Questão interessante é tentar entender o momento em que ocorre a modificação do ordenamento jurídico ou a inovação em definitivo do ordenamento jurídico. Esse momento é quando ocorre a promulgação. A publicação tem simples finalidade de divulgar, de dar publicidade ao novo ato normativo. Mas a inovação em si ocorre no momento da promulgação. Então, esse quadro é basicamente o processo ordinário, o procedimento ordinário do processo legislativo. No procedimento sumário ou de urgência constitucional, a grande diferença é que existem prazos. Então, a casa iniciadora, ela vai ter um prazo de 45 dias, a casa revisora mais 45 dias e, eventualmente, se houverem alterações na casa revisora, quando voltar, tem mais 10 dias para a conclusão da apreciação. Quando a gente vai para os procedimentos especiais, lei complementar, por exemplo, a grande diferença é o quórum qualificado para aprovação. Quando a gente vai para as medidas provisórias, nós temos o prazo de tramitação e os requisitos de urgência e relevância. Tirando esses detalhes, nós temos algumas questões específicas sobre soprestamento de pauta, que em geral não são cobrados na OAB, mas que fica a menção para vocês. E além desses, nós temos os
decretos e resoluções que não seguem esse procedimento. Então, o que a gente importa saber sobre procedimento legislativo é isso que está aqui nesse quadro, com alguns detalhes específicos da medida provisória, das leis delegadas e das resoluções e decretos que eu sugiro que vocês peguem à parte. Mas o que importa de procedimento ordinário está aqui nesse quadro e as diferenças em relação aos demais são específicas. Então, dito isso, a gente conclui o processo legislativo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso esse tempo que nós passamos juntos, essa 1 horinha em que eu revisei alguns dos pontos principais. Em tese, dentro do que a gente falou aqui, nós temos 4 ou 5 questões na prova de constitucional. Espero que essa revisão tenha sido proveitosa e nos vemos na próxima. Muito boa sorte na prova de amanhã e espero que todos vocês consigam a tão sonhada aprovação e rumo à segunda fase. Não é hora de desanimar, é hora, na verdade, de estudar ainda mais, porque o sonho está ainda mais perto. Então, até a próxima. É um prazer enorme estar com vocês. Tchau!